Neste momento, tem a palavra o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Carl Olaf Smith, para o lançamento do DataJude. Senhoras e senhores, bom dia. É com muita satisfação que hoje fazemos o lançamento do DataJude. O DataJude é fruto do estudo e da dedicação das equipes do Departamento de Pesquisas Judiciais e do Departamento de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça e também do apoio incondicional do ministro Dias Toffoli durante os últimos 18 meses. O DataJude materializa uma base de dados processuais única para o Poder Judiciário, alimentada exclusivamente por meio de integração com os sistemas de processo eletrônico dos tribunais, na qual serão agregadas informações sobre as partes, os advogados, as classes, os assuntos e os movimentos processuais de todos os processos judiciais em trâmite no país. O DataJude produzirá efeitos imediatos na gestão dos tribunais, na medida em que a primeira consequência de sua consolidação será a eliminação de quase todos os cadastros criados pelo CNJ, com o objetivo de recolher informações sobre processos em andamento no país, tais como o módulo de produtividade, o Justiça em Números, as metas nacionais e o Justiça pela Paz em Casa, subsistindo por hora apenas os cadastros que consolidem também informações extraprocessuais ou agreguem algum valor à informação processual inserida, como o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei. Com isso, já no curto prazo, evitaremos o desperdício de tribunais para o preenchimento de informações ou para a realização de adaptações nos módulos de integração dos sistemas dos tribunais com os cadastros do CNJ, permitindo que esse esforço seja empregado em áreas mais adequadas à realidade local. Também no curto prazo, o compromisso do CNJ e dos tribunais com o DataJude evitará inúmeras demandas pontuais sobre informações processuais que são rotineiramente encaminhadas pelo CNJ e que, sabemos, às vezes sobrecarregam e interferem no fluxo de trabalho das varas e tribunais. O mais importante, entretanto, é que tão logo os dados do DataJude estejam validados pelos tribunais, passaremos a dispor de uma base capaz de nos fornecer informações sobre processos judiciais por mineração de dados, um detalhamento e atualização sem precedentes. Esse será o momento em que atingiremos o objetivo maior na medida em que o DataJude, com a granularidade das informações que permite extrair e com as inúmeras combinações de dados e variáveis possíveis, permitirá que tenhamos gestão pública judiciária calcada na realidade efetivamente observada em cada segmento da justiça e em cada região do país, assegurando um salto de qualidade no desenho das políticas judiciárias de âmbito nacional, regional e local. Eu convido a todos, portanto, a uma breve apresentação do DataJude, que será realizada pelo Dr. Igor Guimarães, que é o nosso diretor técnico do Departamento de Pesquisas Judiciais. Dr. Igor. Bom dia, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui à mesa o Dr. Carl, o Dr. Richard. Inicio minha apresentação com a definição do que é o DataJude. O DataJude é uma base de dados centralizada composta por informações processuais dos tribunais. A base conta atualmente com cerca de 220 milhões de registros, que possuem aproximadamente 6,6 bilhões de movimentações. Por se tratar de uma base composta por grande volume de dados, o CNJ implantou uma infraestrutura de TI robusta que é capaz de permitir múltiplas consultas de informações com um tempo de resposta quase que instantâneo. A base é composta basicamente de informações relevantes como informações de registros de movimentações processuais, dados das serventias, dados dos magistrados, das partes, códigos de classes e assuntos, entre outros, de cada registro processual armazenado. A partir da utilização das informações relevantes de cada processo armazenado, é possível a realização de levantamentos, pesquisas e também produção de diagnósticos. O DataJude permite inúmeras formas de análise e disponibilização de informações. Dentre as possibilidades, cito como exemplo
a possibilidade do acompanhamento atualizado do quantitativo de casos novos, pendentes, baixados por tribunal, por serventia, por segmento ou mesmo por porte. A possibilidade de extração de informações por temas, como, por exemplo, processos de violência doméstica, júri, falência, ou mesmo processos relacionados a eventos de grande impacto, como exemplo, os casos de Brumadinho, de Mariana. Além disso, pode ser citado as funcionalidades de comparações, as possibilidades de comparações entre unidades judiciárias ou mesmo variáveis de um mesmo tribunal ou tribunais distintos, permitindo o cruzamento de informações por porte, segmentos, dando uma nova perspectiva de comparação para o gestor. Ocorre que, para esses levantamentos de informações reflitam a situação real de cada unidade judiciária, é necessário que os dados encaminhados pelos tribunais possuam um alto nível de qualificação. Acontece que a base de dados ainda possui grande quantidade de registros com inconsistências. Conforme observado no slide apresentado, hoje a base possui aproximadamente 22% dos processos que possuem algum tipo de inconsistência. Posso citar aqui também que hoje possuímos cerca de 1 milhão de registros com classes inválidas e 6 milhões de movimentações com algum tipo de inconsistência. Diante disso, de forma a garantir que os levantamentos de informações reflitam a realidade das unidades judiciárias e também permitir a efetiva substituição do sistema de cadastro, é necessário que os tribunais executem atividades com o objetivo de se melhorar a qualidade dos dados enviados ao CNJ. Nesse contexto, o CNJ está disponibilizando 2 ferramentas de apoio às atividades de qualificação de dados. A primeira ferramenta é o painel de qualificação de dados, que tem como objetivo demonstrar aos tribunais as inconsistências identificadas por processo. É importante destacar que esse painel ele possui acesso restrito aos tribunais com utilização de senhas. O painel ele foi totalmente reformulado e novas validações foram incorporadas. A exemplo, a validação do campo de movimento com complemento estabelado. Esse campo é um campo fundamental para o cálculo das variáveis e hoje existe uma grande quantidade de dados inconsistentes na base. Essa é uma das telas do painel de qualificação de dados, onde podemos observar alguns dados relativos à qualidade de classes. É só um exemplo. E a outra ferramenta é um painel de comparação de dados. Esse painel ele foi desenvolvido com o objetivo de se permitir aos tribunais demonstrar aos tribunais a comparação entre o quantitativo das variáveis calculados a partir do DataJud com os dados informados pelos tribunais nos sistemas Justiça em Números e Módulo de Produtividade Mensal. Além das visualizações das variáveis, é possível que o tribunal consiga observar a quantidade de variáveis por classe, por assunto, por serventia e também por número de processos. Nesse contexto, o CNJ encaminhará um cronograma aos tribunais com o objetivo de que atividades para qualificação de dados sejam realizadas de forma a permitir que no início de setembro deste ano seja possível a disponibilização dos dados ao público e a divulgação de painéis públicos de informação. O cronograma ele foi dividido em 2 fases. A primeira fase é a fase inicial de saneamento, onde os tribunais executarão atividades de correção dos dados específicos de 2019, de processo 2019 e 2020. E após a correção desses dados, o CNJ realizará a atualização dos painéis, que por fim, no dia 10 de junho, na ocorrência do primeiro workshop de ciência de dados,
serão realizadas oficinas e validação dos dados e também a definição de novas regras de negócio com o intuito de prover mais melhorias na base. A segunda fase é uma fase que basicamente ocorrerá a correção da base legada e a disponibilização ao público. Inicialmente, em junho e julho, espera-se que sejam aplicadas as regras de negócio definidas no workshop e no mês de agosto seja realizada uma validação dos dados que foram saneados para que no início de setembro os painéis possam ser disponibilizados ao público e ocorra a plena divulgação de painéis de informação, de novos painéis públicos de informação. O DTJ está à disposição para esclarecimentos e um bom dia a todos. Voltam, doutor. Senhoras e senhores, como puderam observar, o CNJ já recebeu mais de 7 bilhões de dados sobre processos judiciais, mas o funcionamento pleno da ferramenta depende ainda da colaboração dos tribunais. E, para isso, a tarefa pendente é a validação dessa base. Em razão disso, nós planejamos esse cronograma de ações envolvendo as áreas técnicas dos tribunais e conselhos. E, em paralelo, teremos também um workshop sobre ciência de dados e estatística para capacitar os técnicos dos tribunais e conselhos e expandir as nossas possibilidades de exploração dessa base. É com o apoio de todos que nós esperamos, em setembro, poder disponibilizar ao público externo esse relevante serviço à sociedade e para todos aqueles que têm preocupação com a responsabilidade, a transparência e a eficiência do Poder Judiciário. Eu agradeço a atenção de todos e transfiro a palavra para o Dr. Richard Paikin. Muito obrigado pela apresentação. Queria só acentuar a importância do DataJud. DataJud é uma ferramenta extremamente importante de replicação de dados que o Conselho Nacional de Justiça consegue alcançar. Tem sido um trabalho árduo de toda a equipe do DPJ, com a equipe da TI, coordenado por diversas pessoas, com o objetivo de tentarmos ter informações mais eficientes, informações fidedignas, eficientes e uma gestão de dados que possa estar à altura do Poder Judiciário brasileiro. Então, temos certeza que até setembro vamos entregar essa plataforma funcionando muito bem. Com isso, vamos diminuir a quantidade de cadastros, tempo que os servidores vão ter que disponibilizar para passar informações para o Conselho Nacional de Justiça e, melhor de tudo, vai ser um instrumento extremamente importante para cada tribunal para realizar, para elaborar suas políticas judiciárias. Então, a equipe está de parabéns, o Conselho Nacional de Justiça está de parabéns, os tribunais estão de parabéns, na medida em que tem se esforçado para contribuir para a elaboração deste importante instrumento. Então, parabéns, Cal, parabéns, Igor, pela apresentação. Encerramos essa mesa